Olá, investidores, estamos aqui para encerrar a temporada aí de resultado dos bancões, né? E estamos aqui com a Larissa novamente, Larissa Quaresma, analista da Empíricos Research, para falar um pouquinho aí sobre os resultados do Banco do Brasil, que, né, veio aí com números grandiosos, vamos dizer assim, mas ela vai explicar melhor aqui a que se deve esse resultado aí, esse lucro líquido de quase 9 bi. Vamos lá, então, o que que explica esse resultado aí? O que que você pode falar para a gente? Bom, o Banco do Brasil ele entregou um ótimo resultado, um retorno sobre patrimônio líquido de 23%, né? Mesmo tendo provisionado 50% da exposição dele a Americanas, e o efeito foi diminuto, assim, né? Porque é o banco que tem a menor exposição relativa a Americanas. Era uma carteira de 1,5 bi, né? Que eles tinham emprestado, e aí eles provisionaram mais ou menos 800 milhões referentes à PDD de Americanas, né? Metade da exposição deles. Se a gente tirasse esse efeito, o retorno sobre o patrimônio líquido teria sido maior ainda, de 24%. Perfeito. Lari, só te interrompendo aqui, desculpa. E esses oito, o resto que falta, será que vem no próximo? Deixaram alguma dica aí ou não se sabe? No comunicado, eles ainda não falaram, né? A teleconferência de resultados começa daqui a pouquinho. Vamos ver se eles vão dar mais detalhes. Mas, assim como é o caso com outros bancos que não provisionaram 100%, eu acredito que faz parte do job description deles monitorar isso. E, se necessário, provisionar mais. Mas eu acho que não é um grande impacto para o Banco do Brasil. Não é tão relevante para o Banco do Brasil igual é para os outros bancos, né, privados, grandes bancos privados aí. Perfeito. E desculpa te atrapalhar, você estava continuando Acho, aí. Você pode falar um pouquinho mais aí do resultado em si, aí o que claro. que operacionais, né? Você estava falando aí Tá. do ROI de 23%. Isso. Então, se não fosse Americanas, esse ROI que foi de 23 teria sido de 24, o que supera em muito o melhor resultado do melhor banco, que foi o Itaú. Então, no caso do Itaú, para a gente fazer a comparação justa, se a gente excluísse Americanas, o ROI dele teria sido de 21. No caso do Banco do Brasil, o ROI dele, sem Americanas, teria sido 24. Então, foi de fato um resultado muito bom. Agora, a gente coloca, eu gostaria de colocar alguns poréns aqui, porque o resultado foi ajudado por alguns efeitos não recorrentes, que se a gente tirar esse efeito, ainda assim teria sido bom, bem bom o resultado, mas não teria sido essa distância tão grande em relação aos pares privados, né? Então, o primeiro efeito não recorrente, não sei se é não recorrente, mas assim, difícil de contar com ele, foi o resultado da tesouraria do Banco Patagônia, que assim é pouco conhecido pelo público, mas o Banco Patagônia é um banco que pertence ao Banco do Brasil, mas ele fica sediado lá na Argentina. E são operações locais, para atender o público argentino, tem algumas dezenas de agências lá e tudo. E o Banco Patagônia teve um resultado positivo da tesouraria de 2,7 bilhões de reais. Para o Banco Patagônia, isso representa um crescimento trimestral de 28% no resultado da tesouraria dele. Isso, para um crescimento de tesouraria no trimestre, é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Para o caso da Argentina, eles até colocaram lá na nota explicativa do banco que tem a ver com o ambiente inflacionário, com todas as questões cambiais que produzem essas distorções. Então, só isso já teve um efeito aí bem importante na margem financeira. E um outro efeito foi uma linha positiva em 1,1 bilhão na linha de outros componentes do resultado, que aí o banco vai lá e classifica como resultado não operacional, créditos tributários, e que nos trimestres anteriores essa linha vinha sendo negativa, assim, normalizado dela é um negativo de 500 milhões. Então, a gente teve esses efeitozinhos que, se somados, né, antes das taxas, eles dão um efeito aí de 4 bi, mas depois do imposto de renda seria mais ou menos metade. Então, assim, se a gente tirasse esses efeitos, né, e colocasse Americanas também, então, já que a gente vai olhar normalizado, a gente tem que penalizar de um lado e beneficiar do outro, né?
Então, sem Americanas e sem esses efeitos, o lucro líquido teria tido uma quedazinha trimestral de mais ou menos entre 6% e 10%, mas mesmo assim teria sido um retorno sobre patrimônio líquido maior do que os pares privados, hein? Não muito maior, um pouquinho acima de Itaú, né? Um pouquinho acima ali dos 21%. Então, foi um bom resultado, não tem o que falar, isso é um fato, mas a gente está olhando com muito cuidado, com bastante lupa, porque no resultado de quarto trimestre, assim, os bancos correm para entregar o guidance que eles prometeram lá no início do ano, né? E com esse resultado, incluindo os não recorrentes, aí o Banco do Brasil bateu o guidance, né? Acabou compensando o efeito de Americanas. E o nosso grande questionamento aí para o case é o que vem daqui para frente. Né? A gente sabe que a nova presidente, a nova CEO eleita da companhia, assim, não tem nem 2 meses que ela tomou posse, nem sentou na cadeira ainda, não deu tempo de fazer nenhuma mudança na gestão, mas a gente acredita que é bem provável que tenha uma guinada, assim, de direção no banco, né? Então, toda a inadimplência controlada, a carteira de crédito mais conservadora do Banco do Brasil, que vem ajudando a melhorar os resultados nos últimos anos, né? O programa de fechamento de agências, que saiu de 5.500 agências lá em 2017 para 4.000 hoje. Tudo isso foram coisas que contribuíram para a rentabilidade do banco. Daqui para frente, a gente acha que vai ser um pouco diferente. A gente não sabe o timing isso vai levar para impactar no resultado, né? Depende do apetite dessa nova gestão do banco. Mas a gente acredita que vai bater, em algum momento vai bater. O resultado, né? Vocês esperam bater. Eu queria entender o que que seria esse bater, realmente, porque você trouxe um ponto bem interessante de olhar realmente bem a fundo ali, porque quando a gente olha os números, 9 bi, você fala, nossa, que resultado maravilhoso, barará, quem tá de fora, assim, né? Por isso que é tão Aham. importante vocês virem com essa, com essa visão. E aí você falou aí também da mudança de CEO, porque também, né, mudou o governo, então é outra coisa que pode atrapalhar ou não, né? Pode atrapalhar ou melhorar o resultado do Brasil. Eu queria entender um pouquinho Sim, mais sobre isso. sim. Então, quando eu falo um pouco de bater no resultado, assim, tomar medidas que têm como foco o social e menos foco a rentabilidade. Então, eu vou te dar alguns exemplos, medidas que poderiam vir nesse sentido. Uma migração do crescimento do crédito do Banco do Brasil para linhas voltadas à pessoa física que podem ter uma inadimplência grande. Então, por exemplo, o banco ele diminuiu bastante o tamanho dele ao longo do tempo nas linhas de pessoa física de conveniência, tipo cheque especial, cartão de crédito, ou até mesmo o consumo mais discricionário ali, que é o financiamento de veículos, né? Então, a migração para essas linhas, a volta de uma presença forte do Banco do Brasil no cotidiano da pessoa física no crédito, diante da inadimplência que a gente está vivendo, pode ser que prejudique um pouco o resultado, entendeu? Um segundo fator, além da própria expansão da linha de crédito, é a precificação dessas linhas. Então, hoje, assim, com a taxa de juros bastante alta, todos os bancos estão com um custo de captação maior e eles precisam reprecificar as linhas de crédito para que eles consigam fechar a conta, né? Se eles têm uma captação rodando ali a 15% do CDI, a 15% ao ano, né? Como que eles vão emprestar 10, 12? Até se a gente lembrar, lá no governo Lula teve um programa chamado Bom para Todos, do Banco do Brasil, que ele tinha, eram taxas subsidiadas e, como exemplo, né, o financiamento de veículo ele saía por 0,9% ao mês. O que dá, assim, menos de 15% ao ano, né? É Sim. muito pouco, sendo que a Selic estava super alta na época, então o banco, ele concedeu essa linha no prejuízo, né? Em nome da expansão do consumo, da melhoria de qualidade da pessoa e tudo. Então, são coisas, nesse sentido, do lado da receita e do lado das despesas, eu colocaria uma racionalização. Então, assim, o Banco do Brasil, ele não concede aumento salarial acima da inflação há bastante tempo.
ele não tem uma expansão relevante do quadro de funcionários há bastante tempo, e tudo isso ajudou ele a manter as despesas administrativas num patamar controlado, de forma que, à medida que a receita de crédito for crescendo, né, ele vai ganhando margem ao longo do tempo. Uhum. Agora, eu acredito, por tudo que o governo falou, ele poderia voltar a dar reajuste acima da inflação, ele poderia voltar a expandir o número de agências, né? De repente voltar para aquelas 5.500 que tinha lá no governo Dilma, né? Ou aumentar um pouco, são 4.000 hoje, né? Já foi muito maior esse número. E isso bate de novo na rentabilidade do banco, entendeu? Então, a gente não sabe, o tamanho da dose conta, né? Internamente a gente fala muito isso aqui. Então, assim, se ele fizer um pouquinho disso, pode bater e voltar um pouco para a média da rentabilidade dos pares. Se ele fizer muito disso, pode ser que se deteriore muito. De toda forma, a gente prefere não correr o risco. Então, por isso a gente não tem recomendação de compra para o longo prazo, né? A gente acha que só vale a pena para quem está bem focado em dividendo, porque a gente acha que nos próximos trimestres ainda vai distribuir muito dividendo, né? Porque é um banco Perfeito. muito grande e Apesar do governo ter falado que diminuiria, a tendência também é diminuir, não é? a gente acha que sim, mas não vai Tá, acontecer de uma hora uma para hora para outra, outra. entendeu? Perfeito. Uhum. Precisa ter uma reunião do Conselho de Administração, né, que acontece trimestralmente, precisa ter uma Assembleia Geral de Acionistas para aprovar essas coisas que acontecem anualmente. Então leva um tempo. Então, por isso que a gente fala que para o curtíssimo prazo, né, quem está pensando ali, quem está aposentado, depende do Banco do Brasil para pagar dividendo, está pensando no gasto do semestre, sabe? Custear aí seu estilo de vida agora, nos próximos 6 meses, ainda pode ser uma boa. Mas olhando um pouco para frente, né, pensando lá no final do ano, no início do ano que vem, a gente já fica um pouco desconfortável.